Olá, queridos! Shalom, shalom, graça e paz. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Na Frequência. Eu sou o Bispo Tosta, vosso anfitrião, e hoje, no episódio de hoje, nós estamos aqui com a banda Homens de Fé, representada pelo nosso querido Tiago, uma banda baiana que carrega um swing maravilhoso e que tem arrastado uma multidão por onde passa. Então fique ligado hoje, porque algo vai impactar a sua vida. Quero aproveitar o momento também, mandar um abraço para Montenegro, Homens de Propósito, um grande abraço, querido. Mandar um abraço também lá nos Estados Unidos, para o pessoal da TV Life América, nosso querido Wander Lúcio. Grande abraço. Mandar um abraço também para Minas Gerais, lá, nosso querido pastor Giovanni, da sede daqui do Brasil, tá? E vamos lá. Se prepare aí que nós vamos falar sobre coisas importantes. Querido Tiago, boa tarde, meu querido. Graça e paz, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui representando a banda Homens de Fé. Boa tarde, Bispo. Quero agradecer aí pelo convite. Estamos à disposição aí para a gente bater esse papo gostoso e engrandecedor, né? Que o nome de Jesus seja glorificado aqui nesse bate-papo. Amém, amém. Então, sem mais delongas, podemos falar sobre tudo? Podemos sim, claro. Ótimo, ótimo. Às vezes as pessoas não imaginam, né, a história, né, de um ministério, porque Homens de Fé é um ministério. Então as pessoas olham, vê aquela multidão, aquela banda numerosa, sabe, aquele swing, e não imagina que por detrás de tudo isso aí tem uma grande história. Então eu quero perguntar a você assim, sabe, conta um pouco dessa história, como é que surgiu os Homens de Fé? Bom, o Homens de Fé é uma banda que agora, esse ano, faz 12 anos de história, tá? E tudo começou em 2013, quando nós iniciamos, porém, o lançamento da banda foi em 2013, porém, antes disso, a gente já estava trabalhando no processo de construção do ministério. Em 2012, Kleber Matos e Léo Brito, que foram os fundadores, de fato, os pensadores do ministério, eles eram oriundos de bandas de pagode do meio secular, a banda Galera do Morro, e eles se converteram, né? E ali, já no Evangelho, eles não queriam cantar pagode. Eles tinham o próprio preconceito, né, naquele momento, de que pagode não combinava com o Evangelho. Mas o pastor deles daquela época chegou para eles e deu uma palavra de Deus para eles dois. E falou assim, isso eles me contaram porque eu entrei logo depois. No mundo vocês cantavam pagode, vocês alegravam as pessoas. Por que aqui, dentro da casa de Deus, no Evangelho, vocês não querem fazer a mesma coisa? Vocês têm que fazer pagode, tá no DNA de vocês, é o dom de vocês. Canta pagode para Deus, né? Foi aí que eles tiveram a ideia, de fato, de começar o ministério. Mas não foi assim, quero começar o ministério, vamos pro estúdio, vamos começar a tocar. Não é assim, porque existe um processo diferente do meio secular. No meio secular você tem uma grande quantidade de pessoas, músicos, que você pode convidar para montar um projeto. No meio gospel, no meio evangélico, não. Existe algo mais restrito. Você não tem a mesma quantidade de músicos disponíveis e músicos profissionais, então existe uma dificuldade. Foi aí que eles decidiram gravar uma música, a música chamada Altíssimo, uma música que fala do Salmo 91, é uma música linda do Homens de Fé, foi a primeira canção do Homens de Fé, e essa música foi gravada por Kleber e Léo somente, né? Foi para um estúdio, o responsável do estúdio fez toda a parte de instrumentos. Léo colocou a voz no back, Kleber colocou a voz principal, que era a voz principal do Homens de Fé, e assim começou o Homens de Fé, com duas pessoas apenas e com uma música. Não tinha banda, não tinha nada disso, né? Foi aí que virou 2013,
né? Começou 2013, eles começaram a pensar nas pessoas e convidar as pessoas, e não teve jeito. Teve que convidar alguns amigos, músicos da banda anterior, mas que não eram evangélicos, somente para gravar, como convidados para gravação, né? E foi aí que eu entrei. Léo Brito. Você veio ainda no mundo? Não. Você já era convertido? Já desde 2009. Certo. Eles que eram até mais recentes de convertidos. Certo. Mas eu não conhecia nem Léo e nem Kleber Matos. Eu sempre gostei de pagode, pagodeiro na época do mundo. Sim. Desde 94 que eu curto pagode. Né? Me converti em 2009 e curti no Ministério Louva a Deus, que é uma banda de pagode que, assim, eu não sabia que tinha. Isso no meio evangélico. No meio evangélico. Comecei a ver que tinha, eu comecei a curtir também, né? E aí, mas o Léo era meu aluno, né? Porque eu sou professor também universitário da área de negócios. E Léo Brito fazia o curso na Unijorge, onde eu lecionava, o curso de... Não lembro agora, acho que era alguma coisa da área de logística, alguma coisa na área de qualidade, gestão de qualidade. Ele era meu aluno, ele era líder da turma. Então ele se comunicava muito comigo, que era professor. E aí ele descobriu que eu era, né, evangélico. E aí ele, professor, ouça essa música aqui, Altíssimo. Sim, sim. Eu não ouvi a música, não ouvi. Muita gente me manda as coisas, me mandava as coisas na época. Demorou umas 2, 3 semanas, ele me perguntou: e aí, professor, conseguiu ouvir a música? Eu confesso, não ouvi, mas eu ouvi agora, segura aí. Na época do Facebook ainda. Olha aí. Facebook começando ali. E aí eu ouvi a música. Me apaixonei pela música. Primeiro que era pagode. Segundo porque tinha muita letra, né? E segundo que era cantado de uma forma completamente diferente de tudo que eu já tinha visto, inclusive no meio evangélico. E aí eu falei: Léo, me apaixonei pela música. Que música é essa? Não, a música da minha banda. Quero te levar no ensaio pra você ver a banda. É mesmo? Tem uma banda? Me convidou pra ir no ensaio. Eu fui no ensaio da banda Homens de Fé pela primeira vez. Eu lembro ainda. Ali na Vasco da Gama, ali tinha um estúdio. Eu cheguei lá, tinha dado aula e fui direto pro estúdio. Chegando lá, os meninos já cantando, tocando. A banda não tinha sido lançada ainda. A banda tava começando a ensaiar pra gravar o primeiro CD. Já tinha o nome, escolhido o nome? Aí o nome já existia. Mas por quê, rapaz? Agora vocês vão ter que lançar Mulheres de Fé também. O nome foi a esposa de Léo. Eles estavam pensando no nome pra banda, quando eles pensaram em gravar a música Altíssimo. E aí eles, pô, como seria o nome pra banda? Pra banda, ministério, nesse perfil, eles pensavam em banda, não era um ministério ainda exatamente. E aí a esposa de Léo, a Camila, disse: vocês não são homens de fé? Então vocês precisam crer. Aí o nome, Homens de Fé. Homens de Fé, realmente. Nós somos homens de fé. E aí surgiu aí a banda Homens de Fé, né? Mas muito ali na questão embrionária, né? 2013. 2012. 2013 foi quando começou a ensaiar. A banda começou a se reunir para ensaiar. Foi quando eu cheguei, comecei a assistir só o ensaio. E aí depois Kleber e Léo esteve na minha casa, a gente ficou até 4 da manhã, eles cantando as músicas que já estavam criadas, né? Poderoso Deus, Pra Colar com Jesus, Guardei a Minha Fé. Uma música melhor do que a outra. Eu me apaixonando ali pela música, entrando. E eles me convidaram: não, Thiago, eu queria que você pregasse nos nossos eventos. Porque assim eu não tenho muita experiência, a Kleber não tinha muita experiência com ministração, eu era líder de célula, eu já ministrava, já tinha equipe de 12, enfim, já era professor, né, na igreja. Então eles: não, você prega. E tudo bem. Qual é o ministério? Hã? Qual é o ministério? Quando eu comecei a congregar, na época na PIB, na PIB do Brasil, lá no Iguatemi, quando eu comecei. Agora eu estou com o meu pastor, que era da PIB, o pastor Cristiani, que é daqui de Lauro de Freitas, inclusive. A Com. Não, a Conchorte é lá mais pra frente, que é a pastora Janaína e o pastor Hamilton, né? Que eram meus pastores também até 2 anos atrás. E eu migrei agora para a Missão Internacional Reino, que é aqui próximo até, inclusive.
do pastor Cristiani, que era pastor da rede de jovens na época, na PIB, e eu era da equipe dele, né? Entendi. Lá da PIB. Quando eu me converti, fui a pessoa que deu a primeira oportunidade para o Mês de Fé. Primeiro show do Mês de Fé, evento, foi o pastor Cristiani que convidou no culto de jovens pra gente fazer lá na PIB, que não entrava. Não entrava pagode. E ele deu essa oportunidade por causa da letra. Ele disse: Thiago, assim, pagode não é a nossa característica aqui e tudo mais, mas eu ouvi o CD de vocês. O CD de vocês tem letra. Então vai significar alguma coisa para os jovens dessa igreja. Ele abriu as portas. Então foi assim que começou o Homem de Fé. Foi assim que eu entrei no Homem de Fé. Já ali nos ensaios para ministrar. Eu ministrava nos ensaios, né? E estava previsto para ministrar também nos shows. Mas ali eu acabei entrando também como back vocal da banda, junto com o Léo, que só tinha Léo. E nós fizemos ali um trio de linha de frente. Kleber, eu e Léo. Os 3 Homens de Fé. Rapaz, que interessante, né? Há uma história por detrás aí de tantos anos. E os desafios, quais são os maiores? Quais foram os maiores desafios até chegar até aqui? Bom, é uma banda grande. Sim. Quantas pessoas hoje estão na banda? Bom, hoje o que a gente pode reduzir, a gente reduz, até por uma questão de logística mesmo. Mas hoje a banda nós temos 7 músicos, nós temos um vocalista, temos uma equipe de produção que varia de acordo com o tipo de evento, né? Mais 3, 4 pessoas a mais. Nós temos ali 13, 14 pessoas que compõem ali a banda Homens de Fé. Da banda em si, 9, né? 9 pessoas. Mas do geral, né? Nós temos aí 14, 13 pessoas e algumas pessoas que a gente contrata de acordo com a necessidade do evento. Né? E os desafios? Olha, Bispo, os desafios não são poucos, né? Pelo contrário, são muitos. E eu sempre digo, né? Todo mundo que se junta, é mais recente no Evangelho, e se junta ao Homem de Fé, eu sempre digo que tem coisas que a gente já passou. A gente não pode passar de novo, entende? Entendi. E quem chegou agora, chega do secular para o Homem de Fé, recém-convertido, envolvido na área, inclusive musical, gospel, não entende e quer trazer uma série de opiniões e coisas, a gente ouve e tudo mais, mas tem coisas que a gente sabe que não vai dar certo, porque nós já passamos por isso. Experiência. São 12 anos, então algumas pessoas não entendem isso, né? Os desafios, primeiro desafio de todos, é você conseguir ali ter pessoas que se mantêm no Evangelho. A luta é grande, Bispo. Você sabe disso. Você tem uma igreja para poder liderar e sabe como é difícil você manter, né, e conseguir que as pessoas se mantenham no Evangelho. Né? As propostas são muitas, né? Então, nós tivemos um grande desafio no início, porque a maior parte da banda eram de músicos profissionais, de músicos de bandas, inclusive, muito conhecidas no cenário musical baiano, bandas seculares, mas que estavam com a gente porque também gostavam do projeto, né? E sabia da seriedade da banda, da forma que nós conduzíamos o projeto. Teve contar um exemplo, um detalhezinho que aconteceu uma vez. Nós fomos tocar em Cruz das Almas. Estamos aqui com um ônibus, Cruz das Almas, a banda estava bem no início. E aí um dos músicos que não era evangélico, estava chegando na cidade, ia subir no trio. Só que estava tendo uma banda ainda, a gente esperou todo mundo no ônibus. E aí um músico que não era evangélico desceu, né, e foi nos opor lá tomar uma cerveja, né? E aí eu não tinha visto, o pessoal não tinha visto, mas um outro músico que também não era evangélico viu. Ele mesmo desceu e disse: rapaz, tá vendo que isso não tá certo, rapaz? Deixa esse negócio aí, fez ele jogar fora. Olha aí. E ele mesmo passou um sermão no colega ali de banda e voltou pro ônibus. Depois que a gente soube, a gente conversou e tudo mais, né? E aí ele não pode, né? Beba em outro lugar. Aqui não, aqui é Homem de Fé, né? Nós estamos aqui com outro propósito. Ele falou e foi muito bonito aquilo, a gente gostou. Mas a gente entendeu naquele momento que
a gente precisava mudar o cenário. Era arriscado, né? Era muito arriscado, né? Era muito arriscado. Teve uma outra igreja que a gente foi tocar, a gente tocou, né? Tava todo mundo, a banda no canto. O pastor fez um apelo, né? Tô vendo 2, 3, 4 músicos levantando a mão. Eu falei, peraí. Aí, como é que o músico que tá aqui tá se convertendo agora? Né? Então, assim, a gente começou a tomar certos cuidados em relação a isso logo no início. Esse foi um grande desafio. E a gente teve que trazer todos os músicos de fato, que conheciam a palavra, que tinham o mesmo propósito, né? Todos, enfim, todos que chegaram, demorou de chegar a bispo, porque não tinha muita facilidade de você conseguir os músicos com esse perfil. Verdade. Naquela época, em 2013, 14, 15, era mais difícil. Mas aí a gente começou a encontrar, Deus começou a mandar os verdadeiros adoradores. Isso aí, nós estamos caminhando com a gente até hoje. A Bruno, por exemplo, é um deles. Um abraço, Brunão aí, que está nos assistindo. Bruno foi um deles, né? Bruno, a gente precisava de um guitarrista. Todo mês a gente trocava de guitarrista. Todo mês. Meu Deus. E de repente, Deus manda Bruno. Bruno encaixou com a banda perfeitamente, né? A gente tinha problema com tecladista. A gente não conseguia ter um tecladista. Nosso tecladista não tinha teclado. Eu tinha que comprar um teclado para a banda. Ele ficava com o teclado na mão, mas ele saiu da banda. E Deus agora mandou um tecladista fechado com a banda Homens de Fé, né? Por conta da nossa forma, de fato, de conduzir as coisas, sabe, Bispo? Então, assim, esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos ao longo desse tempo. É manter as pessoas, cantor, músicos, pessoas próximas, envolvidas com a banda. Isso é realmente um grande desafio pra gente. Hoje a banda já tem 12 anos. Obviamente os desafios são outros. E como é para conciliar vida pessoal, família, trabalho, igreja e as agendas da banda? É um grande desafio. É um grande desafio, né? Esse foi um dos motivos pelo qual eu saí da linha de frente da banda Homens de Fé, né? O senhor acompanhou e acompanhou a banda com o trio, né? A linha de frente ali. Sim. Inicialmente eu, Léo, né? E o cantor, né? Depois eu, Marinho e o cantor, né? E depois eu tive que realmente abrir mão e sair da linha de frente, continuar nos bastidores, liderando a banda, conduzindo a banda, justamente pelas questões profissionais, né? Porque antes do Homens de Fé, eu sou gestor, eu sou professor, eu tenho outras demandas profissionais também, além da banda Homens de Fé, e eu achei melhor, né, fazer esse papel de fato. Que eu estudei, né, muito para isso. Desde 2000, tenho 21 anos estudando a área de negócios para liderar negócios, né? Eu acho que tem uma pessoa que estaria melhor colocada no meu lugar ali para poder fazer a função do back vocal, né, da banda Homens de Fé. E aí entrou Matheus, que foi o back vocal que entrou de fato no meu lugar, que é um cantor excelente, maravilhoso, canta muito, né? E pode suprir não só como back vocal, mas também como cantor, inclusive, se precisar cantar algumas músicas. Então, assim, é isso. Então, para conciliar era muito difícil. Eu comecei a ter que viajar muito na empresa em que eu trabalho. Viajar para outros estados, então acabava não conseguindo ensaiar. Já teve 2 shows que eu não viajei, inclusive eu acho que o senhor estava. Sim, né? sim. Em Santo Antônio de Jesus, se eu não me engano. Exatamente. Eu estava viajando ao trabalho. Então, isso acaba prejudicando o ministério. É porque nós temos uma vida, né? Sim. Nós temos as nossas individualidades, né? Você tem que ter um tempo para você, um tempo para você ir na academia, um tempo para você estudar em casa. Aí tem a vida familiar, que aí quem é casado vai cuidar da esposa, do filho, da casa. Aí entra a questão do trabalho secular, né? Então aí você tem já a sua individualidade, aí você agora tem a sua família, agora você tem o seu trabalho, aí depois entra as coisas da igreja ao qual você faz parte. Sim.
E depois entra as coisas do ministério. É muita coisa. É muita coisa. Mas a gente, assim, durante 10 anos eu conciliei as coisas, né? Durante 10 anos eu fiquei como back vocal e líder da banda Homens de Fé. Mas a empresa, a gente vai aumentando o nível, né? A gente vai crescendo na empresa, a gente vai evoluindo, vai subindo outros desafios na empresa também. E aí realmente comecei agora a viajar, né? Viajar muito e não dava para ficar, né? Para cumprir as agendas do Homem de Fé, full time ali, focado ali. Então eu coloquei outra pessoa no meu lugar, né? Encaixou bem, continuo liderando a banda Homem de Fé. Ficou até melhor para tomar as decisões. Porque Entendi. Uma coisa é tomar decisões eu sendo a linha de frente ali, a cara da banda. No calor ali, no calor, né? Outra coisa é tomar as decisões de fora, olhando de fora. Quando o primeiro show do Homem de Fé, que eu fiquei no palco, mas de fora olhando, eu encontrei diversos pontos de melhoria, né? Eu pude ajudar mais, no sentido de dizer, não... acho que é melhor a gente mudar isso aqui, rever isso aqui, melhorar isso aqui. E a performance da banda acabou evoluindo também, de alguma forma. Porque eu comecei a ser um olhar de fora. Né? Um olhar mais estratégico da banda. E foi muito importante. Eu acho que para mim, para todos os outros, né, que também tem que se conciliar ali a agenda da banda com as coisas da banda. Porque não é só show. Muita gente acha que é só vamos fazer um show. Não. Para chegar no show, ensaios, laboratório, organizar questões com música, organizar logística, organizar ensaio, o diretor musical Anderson, organizar toda a parte de harmonia. Parte financeira. A parte financeira eu que organizo também. É muito difícil você organizar a parte financeira, porque os custos são muitos numa banda, principalmente uma banda grande, uma Homens de Fé. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente organizar. Então, de fora, eu estou conseguindo fazer muito melhor do que estando lá também, dividindo ali a função com back vocal. Então, eu acho que hoje a conciliação ela é possível, tá? Porém, eu tinha que ter um foco maior para poder estar como back. Não consigo estar, então estou de um outro foco, mas estou conseguindo conciliar agora sim, de uma outra maneira e podendo ajudar a banda Homens de Fé como ela precisa. Glória a Deus. O estilo de música que vocês fazem é um estilo que não é assim muito bem visto por grande parte da igreja evangélica. Já sofreram preconceito por conta disso? Ou até perseguição? Bom, perseguição a gente nunca sofreu, né? Pelo menos não uma perseguição aparente, uma perseguição vistosa. Pode ser que alguém tenha perseguido de alguma forma, no sentido de tentar tirar a banda de um evento. Eu tô falando mais assim, hoje temos haters, né? Que vão nas redes sociais e aí... Tem. Né? Assim, a gente procura não se preocupar, sabe, Bispo, com algumas coisas, porque a gente sabe do propósito. A banda Homens de Fé já poderia ter finalizado suas atividades há muito tempo. Por todas as dificuldades que nós já tivemos ao longo desses 12 anos, é uma banda que eu acho que qualquer outra banda não estaria de pé hoje. Como muitas da nossa época, né, não existem mais de pagode. Né? Hoje o único que existe da nossa época é Marcos Semeadores, que na época era Nós Semeadores, que inclusive ele se inspirava na banda Homens de Fé. Né? Na época ele falava com a gente, né, desde o início. E era uma banda também que estava. Era daquele Lauro também, o Marcos. Sim, ele passou por aqui. Ele. Grande parceiro, Marcos Semeadores, um grande abraço. Lá atrás eram outras bandas e nós dois, né? Homens de Fé e Nós Semeadores. E não é fácil. Tanto não é fácil que só tem nós dois no cenário hoje, daquela época, cantando ainda, tocando e enfrentando os desafios. As outras desistiram. Tá? Então, o pagode ele é muito discriminado. Né? No secular já é discriminado. Pagode é coisa de baixa astral, é disso e daquilo.
né? No meio gospel, muita gente, inclusive os mais, como é que eu posso dizer? Os mais religiosos e também os mais fariseus, os mais antigos, tem aquele pensamento mais antigo. Acho que pagode não deve estar no meio de Deus, né? No meio do evangelho. Mas assim, a gente tem um propósito muito grande. Nós já salvamos, nós não, Deus já nos usou muitas vezes para salvar vidas. Uma vez nós estávamos no carnaval, tocando no carnaval, no Impacto de Carnaval, que é um evento evangélico que acontece no meio do carnaval, na Praça da Cruz Caída, ali. Todo ano a igreja IBC, né, faz esse evento lá. E nós fomos convidados em 2014 para tocar. Elson. Para tocar lá no evento, né? E nós estávamos no nosso dia de apresentação, num sábado de carnaval, e nós estávamos tocando ali na praça, todo mundo gostando, e um homem passou, ele estava indo bêbado matar a esposa em casa. Misericórdia. Isso foi testemunho dele. Quando ele ouviu o Homem de Fé tocando, ele parou para assistir. Ele parou e começou a ver as letras, porque as nossas músicas têm muitas letras, tem muita letra boa, de Bíblia. Ele parou e ficou ouvindo a banda Homem de Fé. E ficou, aí chegaram a equipe, né? A equipe de intercessores, estava ali no meio ali trabalhando, e aí abordou ele, conversou com ele, orou por ele, começou a chorar, ele contou esse testemunho. Então assim, o nosso trabalho não é um trabalho, só quero tocar, cantar e... Não é só isso, o pagode não é só isso, o pagode é o ritmo alegre. Mas né? tem a parte espiritual por trás. Tem a parte espiritual. E nós, bispo, nós não abrimos mão, em hipótese alguma, da letra das nossas músicas. Todo dia aparece música pra gente, todo dia. Eu recebo aqui no celular, todo dia a gente mandando música pra gente poder gravar e cantar. Mas a gente tem um crivo muito grande de músicas, e para passar uma música pra gente poder gravar, tem que ser uma música obviamente boa, mas tem que ter letra, tem que ter Bíblia. Não pode ser uma música de levanta a mão pra cima, joga a mão pro lado. Você não vai ver o Homem de Fé cantando isso, né? Porque é de fato um propósito nosso. A gente definiu isso lá no início e nós estamos e continuamos com esse propósito até hoje. Então, é discriminado, porém, a gente não se preocupa com isso. Essa forma de trabalhar, as pessoas têm igreja que fecha as portas. Lá atrás, hoje mais não, mas fechava as portas. Mas a gente, não, tudo bem, a gente só quer ouça só o CD da banda. Depois que eu vi o CD, não, eu quero vocês aqui. Abri as portas. E a primeira delas foi a PIB. Né? Entendi. E a gente entrou em várias outras igrejas que nunca na face da terra, na história, iria se imaginar que pudesse ter uma banda de pagode tocando, né? Mas infelizmente, ou melhor, infelizmente não, felizmente, né, essas pessoas, elas entenderam que na verdade não existe é só dançar. Não, não é dançar, é ouvir a palavra, e através do pagode. A música, ela acaba sendo um instrumento, uma ferramenta ao qual alguém vai ser alcançado, e esse alguém, se fosse por qualquer outro estilo musical, dificilmente seria alcançado, né? Então eu particularmente tenho esse entendimento que a música ela marca muito o momento, né? E obviamente, se uma pessoa do mundo secular gosta do pagode, dificilmente ela vai ser alcançada por outro estilo de música que não seja o pagode, né? Eu fui assim. Olha aí. Eu fui assim, eu tinha um amigo meu que ele era da PIB, me convidava sempre pra ir pra igreja, nunca quis ir, era pagodeiro. E no meu carro ele chegou com um CD lá e colocou, na época tinha CD, colocou um CD lá de Ministério Louva a Deus. Deixa aí ouvir no seu carro. Começou a ouvir, que música é essa? Que banda é essa? É a banda da igreja, ele falando assim comigo pra eu poder entender melhor. E cara, gostei da batida e tudo mais, cara, tem pagode. Né? E aí ele, vamos lá na igreja, no culto de jovens. Eu fui no culto de jovens. Foi aí que eu comecei a
a frequentar e me converti, enfim. Casa do pagode. Isso se quebrou muito, né, com Lázaro. Não foi basicamente pagode, né? Que Lázaro. Sim. Mas Samba reggae, né? O samba reggae, através de Lázaro, ganhou o Brasil e abriu muitas portas, né? Sim. Fernando Tambores Remidos veio também um pouco antes nessa leva aí, né? Vamos lá. Como é que vocês analisam a música de uma maneira geral, a música baiana e a música brasileira no tempo atual? Tem alguma fonte de inspiração? Olha, Bispo, acho que é até polêmico isso, porque eu conheço centenas de evangélicos que vão dizer para todo mundo, pode fazer no secreto, mas vão dizer vai dizer para qualquer pessoa que perguntar que nunca parou para ouvir uma música secular depois que se converteu. Ah, porque é pecado, porque é isso, porque é aquilo. De fato, eu não concordo com isso. Eu acho que música é música em qualquer lugar. E tem a música que fala de Deus, e a música que fala de amor, a música que fala de protesto, a música que fala de várias coisas diferentes. Então eu procuro ouvir músicas, obviamente, que falam de Deus, mas procuro ouvir músicas também que falam de outras coisas. Não gosto de músicas promíscuas, músicas que vai denegrir a imagem das pessoas, das mulheres, enfim. Esses pagodes que hoje nós estamos aí vendo aí, enfim, não tem letra, não tem nada disso, nunca vou ouvir. Mas o gospel, de fato, ele se inspira no meio secular, de alguma forma, né? Porque é onde está, de fato, as bandas mais profissionais, as bandas que estão aí há muitos anos, dando exemplo de como de fato deve conduzir uma carreira musical dentro do secular. E no meu gospel você pode não fazer igual, mas você pode se inspirar, você pode tirar as melhores coisas. É como a Bíblia diz, né? Tire tudo que é melhor, que é bom, né? Jogue fora somente aquilo que é ruim. Então nem tudo que é do secular é ruim, né? Então eu tenho uma visão muito ampla em relação à música, né? Então eu acho que o cenário musical hoje é um cenário mais difícil por conta dessa modernidade, dessas músicas mais novas, principalmente no pagode. Porém, eu vejo que existem grandes artistas, tanto no meio gospel como no meio secular, né, que a gente pode se inspirar. Eu, por exemplo, gosto muito do Thales Roberto aqui na minha playlist. Gosto muito do Alessandro Vilas Boas, gosto muito do Morada, né? Isso no meio gospel. Mas gosto muito também de ouvir o Xande, porque pra gente do pagode, ele é um percussor do pagode baiano. Ele é um cantor que não canta, por exemplo, baixaria, ele procura não cantar, ele procura ser um pagode, mas um pagode diferente, né? Então, assim, eu vejo de uma forma muito ampla. Eu não fico focado e fechado não, eu só posso ouvir isso aqui, porque se eu só ouvir isso aqui, eu vou pro céu, né? Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Essa fala sua aí pode causar uma polêmica, viu? Sei, mas... Paciência, né? É a minha opinião, né? Assim, eu não posso viver pela opinião dos outros. Eu tenho que entender o cenário, né? Eu não vou ouvir música que fala contrário àquilo que de fato a Bíblia diz, aquilo que eu acredito, mas eu também não posso dizer para você que eu nunca vou ouvir nenhuma outra música que não seja gospel. Não, eu ouço também. Se for música boa, eu vou ouvir, entendeu? Vou ouvir sempre. Porque eu acho que música é música em qualquer lugar. Mas eu respeito, obviamente, quem pensa diferente. E a gente segue assim, sem problema nenhum. Vamos lá. O estilo musical de vocês é um estilo musical pauleira. Quando a swingueira começa ali, o negócio esquenta. Já aconteceu de, em algum momento, o pau quebrar, o povo brigar? Porque tem sempre convidados. Tem sempre convidado, tem sempre pessoas que
não estão no seu melhor momento, tem sempre aquele que convida alguém, né? E ali no momento ali, né? Eu me lembro de um determinado evento, não vou citar aqui qual foi, em um determinado local, que a banda Homem de Fé estava fazendo e que tiveram que conter o povo ali, porque o negócio já estava, entendeu? A banda estava mesmo naquela swingueira e o povo estava já. Vocês já viram acontecer alguma coisa desse tipo? Não, já aconteceu em algumas situações, em alguns eventos, já aconteceu. Mas a gente entende o seguinte: se acontecer, a gente vê, a gente manda parar na hora, né? Porque é pagode, é uma música mais agitada, é de celebração, mas tudo com ordem e com decência. A gente tocou uma vez numa igreja quadrangular, num evento de jovens, estava lotada a igreja, ali na Vasco da Gama, lotada a igreja, lotada de jovens. E aí o Homem de Fé começou daquele jeito, na época ainda de Kleber Matos ainda como cantor. E a gente começou tocando, né? Os jovens ficaram incendiados assim quando a gente começou a tocar. Meu poderoso Deus, meu... E aí os jovens começaram a pular. E acho que no meio dos jovens ali tinham alguns que não eram, né? Foram convidados pelos jovens. Né? E aí começou a querer brigar, achou que era uma música pra você brigar. E aí abriu a roda assim no meio, para tudo. Não. Parou, né? Deu sermão, não. Aqui é com ordem e com decência. Senão, se continuar, a banda vai parar. Nós vamos sair. Porque nós não viemos aqui para poder fazer com que ninguém, pelo contrário, brigue. Nós viemos aqui para todo mundo se alegrar junto conosco, para poder engrandecer o nome de Jesus, né? Brigar aqui não. Então, assim, já acontecia lá atrás, né? Acontece às vezes em alguns eventos, assim, não é uma frequência, tá? Não é uma frequência. Ultimamente eu nem tenho visto, mas já aconteceu. E quando acontece, a gente para. E até o próprio pastor, quando é igreja, algum evento que tá diretamente ligado à igreja, o próprio pastor pede para poder falar e acaba, né? Na fundação mesmo, lá o pessoal começa, né? Rapaz, ali ferve, né? Aí o próprio Isidoro, o pastor Isidoro, quando tá lá, ele... Epa, para tudo isso aí, a banda vai sair. Se a banda vai se retirar, a gente vai acabar o evento aqui agora. Né? Ele é muito sério, né? Ele acaba... Então, assim, acontece, né? Porque a gente não pode também dizer que não acontece, porque nós estaríamos mentindo. Não é por causa da banda, não é por causa do ritmo só, é por causa das pessoas que estão ali, que não entendem o propósito da música e da banda naquele momento ali. Perfeito. Podemos falar sobre um tema polêmico? Pode trazer o tema que o senhor quiser aí, bispo. Nesse programa aqui, nesse podcast aqui, passaram 2 cantores que fizeram parte da banda Homem de Fé. Nós recebemos aqui Júnior Martins e recebemos Maicon Guzmão. E ambos fizeram algumas colocações a respeito da banda Homem de Fé. E assim, eu acho muito justo ouvir a parte também da banda Homens de Fé. Né? Então ambos falaram alguma coisa referente sobre a passagem deles na banda, né? Então eu quero falar primeiro sobre Júnior Martins, né? Então o que aconteceu mesmo? Que ele teve umas falas bem contundentes, meio assim, dando a entender que a parte espiritual da banda Homens de Fé ele carregava nas costas, né? E acabou que saiu... Como é que... Aos olhos da banda Homens de Fé, o que realmente aconteceu com o Júnior Martins? Bom, bispo, Júnior, né? É um irmão, inclusive, sempre fala comigo, né? Tem falado bastante comigo recentemente. Júnior, quando a gente conheceu o Júnior, nós estávamos saindo da pandemia, né? Nós tínhamos parado a banda de fato, né? Porque o cantor antigo tinha saído por uma questão pessoal dele, né? Não foi por causa da banda, foi uma questão familiar e tudo mais.
ele saiu da banda, mas coincidiu com a pandemia, né? E a banda tinha parado. E aí, terminou a pandemia, esse mesmo cantor que ela formava o Mês de Fé anteriormente, convidou para voltar. Vamos voltar em carreira autoral e tudo mais. Me convidou o Anderson, convidou o Bruno, enfim. E aí eu tive um insight, eu falei, pô, por que a gente vai vir com uma roupagem totalmente nova se a gente tem um Homem de Fé? Por que a gente não volta com o Homem de Fé? Nome forte, né? É só a gente voltar e reestruturar todo o processo. E aí todo mundo gostou, a gente começou a pensar em voltar e tudo mais, planejando ali. Só que esse cantor, ele trabalha também viajando e não deu certo a gente voltar de fato com ele. Mas a gente já estava já no projeto de voltar e vamos buscar alguém que possa, né, assumir ali os vocais do Homem de Fé, né? E a gente procura ter muito cuidado, né, nesse processo, nesse cenário, porque a gente não queria colocar qualquer pessoa para cantar no Homem de Fé, certo, né? A gente queria alguém de fato crente, alguém que pudesse fosse sério, uma pessoa de família, enfim, uma pessoa que pudesse ornar com a equipe, porque o Homem de Fé sempre foi muito unido ali, a liderança. Eu, Léo, Anderson, que é Dunga, né? Bruno, sempre foi muito unido. A gente reúne, se reúne nas casas de cada um, a gente come churrasco, a gente tá sem fazer nada, a gente, vamos ali comer alguma coisa, a gente vai comer alguma coisa juntos. Está o tempo todo assim. Essa parte do churrasco muito me interessou. Não, lá em casa é o local, o centro onde a gente faz o churrasco. E se eu ligar para eles, churrasco aqui em casa, vai todo mundo para lá, né? Então assim, a gente sempre foi assim, desde do início do Homem de Fé. Nossa reunião do Homem de Fé lá no início era no Tchê Picanha da Cidade Baixa, do Caminho de Areia. Acho que não tem mais, que mudou o nome. Mas na época era lá. Toda semana a gente se reunia lá. Vamos falar da banda. Mas na verdade a gente queria comer também. Mas falava da banda também. A liderança. Então assim, a gente sempre foi unido. Então a pessoa que a gente queria trazer para o Homem de Fé, nós queríamos... A ideia era que essa pessoa tivesse a mesma identidade, unisse com a gente ali, né? Foi quando apareceu Júnior. Apareceu Júnior. Eu não conhecia Júnior, ninguém conhecia Júnior. Mas alguém que era da banda indicou Júnior como cantor e tudo mais. E a gente ligou para Júnior e marcou, reuniu. Ali a conversa fluiu e deu tudo certo. Mas, obviamente, naquele momento ali, e a gente sempre pensou no futuro, né? Grandioso para o Homem de Fé, no sentido de continuidade, sem problemas, e foi o que tudo apareceu que iria acontecer. A coisa foi caminhando e tudo mais, mas as coisas vão acontecendo ali, né? Aí o cantor, né, que vem de fora para o Homem de Fé, ele chega aqui, ele encontra uma identidade, né? A banda Homem de Fé tem uma identidade desde quando começou. E quem chega de fora quer trazer também a sua identidade. Não, beleza, vocês têm uma identidade aí, mas eu quero a sua. E eu acho que é louvável isso, né? É louvável pra gente poder ornar quem tá chegando e quem tá aqui. Mas também mudar completamente não pode. Porque você perde a característica do que é a banda Homem de Fé. Então, assim, eu ouvi o podcast de Júnior, ele mencionando que ele tinha algumas ideias e a gente não ouvia, não acatava. Acho que foi mais ou menos isso, né? Mas na verdade não foi bem assim, né? A gente sempre ouviu todo mundo, sempre ouviu. E quando a gente diz assim, ó, você agora faz parte da tomada de decisão junto com a liderança, eu estou dizendo o seguinte: a liderança funciona assim desde quando começou. São 4 líderes, são 4 opiniões. Se 3 disser vamos fazer, vamos fazer. E um disser que não, vamos fazer. Mas se 3 disser que não e um disser que sim, né, não vamos fazer. Né? Ou seja, é uma decisão em conjunto. Não é uma decisão de Thiago, você entende, Bispo? Não é uma decisão de Léo, de Bruno, e nem uma decisão de Júnior na época, né? Era uma decisão de todo mundo.
muitas coisas que de fato o Júnior trouxe para a banda, nós acatamos e adotamos para a banda Homem de Fé. Porque quando a gente entendeu, opa, nós não tínhamos pensado por esse olhar, e ele está trazendo uma coisa muito, muito boa. Vamos eu concordei, avançou, eu concordo, outro concorda. Já foi, vamos fazer. Né? Mas nem tudo pode ser assim. Tem coisas que a gente já passou. A gente sabe que não dá certo, entende? Então, talvez isso, eu não sei exatamente, que passou na mente dele ali quando ele resolveu sair, mas provavelmente alguma coisa nesse sentido. Poxa, tem coisa que eu quero muito, mas os meninos não querem. E, inclusive, eu falei até com ele depois, do podcast, inclusive. Eu falei, Júnior, tem coisas que eu também quero, que você trouxe, você trazia. Mas tinha coisas que não tinha condições naquele momento de se fazer. E a gente precisa ter tranquilidade, discernimento para poder fazer. Tem coisas que é de questões financeiras. Se você não tem condições financeiras para começar, a Bíblia fala sobre isso. Nem comece. Primeiro se organize e comece somente quando você tiver condições de terminar. Não comece, vou começar agora e aí sem ter condições e aí vou aventurar. Não, calma, peraí, né? Você tem que ter fé, tem que acreditar, mas a fé ela vai te dar toda a possibilidade de você se organizar antes, sabe? Então, assim, talvez esse tenha sido alguns dos conflitos, né, que nós tivemos ali naquele momento. E esse tipo de conflito que nós tivemos com o Júnior, nós também temos entre nós. Eu, Léo, Bruno, Dunga. Mas a gente sempre entendeu que esse tipo de conflito ele é saudável. Porque a gente consegue resolver problemas. Mas talvez o Júnior não tenha entendido isso. Tem entendido que talvez fosse uma coisa pessoal contra ele, a opinião dele, e na verdade não era, né? Então, assim, o que aconteceu, não sei exatamente o motivo pelo qual ele trouxe, que ele queria aplicar as novas ideias que ele estava pensando na banda, como a gente não acatou naquele momento, ele resolveu fazer sozinho, mas é louvável, é a carreira dele, eu torço que dê muito certo, Bispo. E eu falo com ele isso, que ele caminhe, dê muito certo na carreira dele. Homem de Fé está aqui, porque ele precisar da gente também, dentro das possibilidades. A gente está aqui para poder apoiar, mas a saída de Júnior não tem a ver com a nossa postura em relação a ele. Porque a gente quis, porque a gente... Negativo, pelo contrário. Pode ter sido o pior problema que aconteceu internamente ali no Homem de Fé, junto com o Júnior. Nós sempre resolvemos ali. Sempre. Sempre. Ele internamente já tinha dito que ia sair outras vezes. E a gente entendeu, ele pedia perdão e tudo, a gente voltava. A gente entendia. Porque, Bispo, nosso nome aí fora, principalmente nos cantores mais antigos ali, o Fernando, né, Pedrinho Maná Brasil, que é das antigas, né, Cristiano da Premissas Roots, que é uma galera das antigas, conhece a índole do Homem de Fé e sabe que a gente não vai fazer nada para poder tirar um cantor. Pelo contrário, a gente nunca tirou assim, vou tirar um cantor porque... Não, é o cantor que quer sair. E todos os outros antes de Júnior saiu, não tinha nada a ver com a banda. Tinha a ver com o evangelho. Eu quero sair do evangelho e quero continuar na banda. Não pode continuar por causa disso. Não tem como. Não orna, entende? Foi por causa disso. Júnior foi a única pessoa que saiu pensando em carreira solo e tudo mais. Enfim, mas que tudo dê certo, que Deus abençoe, que ele possa caminhar. Ouvindo, obviamente, essas experiências que nós temos de anos. Ele acabou chegando agora no gospel, né? Então, tá começando a ver as coisas agora. Então, nós estamos aqui para poder apoiar e ajudar também. Houve também uma certa situação por conta, no finalzinho, né, na saída dele, de alguns membros da banda ter acompanhado, né, eu não sei bem, mas houve um burburinho nesse sentido, né? Alguns membros da banda acompanharam, e quando foram fazer algum evento com ele, quando voltou, o pessoal da banda Homem de Fé não aceitou mais.
houve uma conversa nesse sentido aí? Esclareça aí, para não ficar nenhum tipo de dúvida, né? Não, bispo, na verdade, ele decidiu sair da banda e disse pra gente, né? A gente fez uma reunião, ele disse pra gente que já estava já com o projeto dele pronto e tudo mais, né? E depois começou a chegar algumas coisas pra gente, algumas coisas no sentido de Júnior tá me convidando, Júnior tá querendo me levar pra lá e tudo mais, né? A gente naquele momento foi uma das coisas que a gente se chateou naquele momento, né? Mas depois a gente conversou e a gente se perdoou e foi tudo em paz. Mas foi um momento desconfortável naquele momento, né? Porque eu trabalho com o senhor. Aí eu decido sair da empresa em que você tá ali junto comigo. Eu quero sair. Aí, à medida que eu vou saindo, vou tentar levar seu time todo junto comigo. Eu vou montar outro lugar. Então, assim, eu acho que esse caminho é um caminho que não é muito bacana, né? No sentido de você conduzir uma saída, né? Eu até falei assim, você poderia sair numa boa, tranquilo, eu vou sair tal data, tudo mais. A gente ajudava, inclusive. Como a gente fez com o Renato, que saiu nessa época da pandemia, né? Uhum. Quando ele voltou, ele pediu para nossa banda, nosso diretor, fazer as músicas e colocar a harmonia na música, gravar com ele. Bruno gravou, ele gravou também. O Renato fala comigo até hoje, quando ele faz uma música, ele manda pra mim, porque eu sou bem crítico em relação à letra da música, ele manda pra mim, aí, você gosta dessa música aí? Eu ouço a música. Então, assim, existe ainda uma amizade, existe... Com o Júnior também, tá? Com o Júnior não tem nada com relação a ele, não. Só tô trazendo alguns pontos no sentido de esclarecer que ele não saiu porque a gente não queria ele ou porque a gente não queria que ele desse opinião. A gente dava opinião, todo mundo dava, ele dava. Só não podia ser do jeito que a gente queria. Nem eu, que sou dono desde o início, né? Fundador... tenho várias opiniões também, mas nunca minha opinião foi soberana. Porque eu tô dizendo que sim, vai acontecer. Não, existe um respeito ali, né? Então esse entendimento que talvez não tenha ficado claro para ele. Então assim, ele tentou convidar algumas pessoas, alguns músicos para tocar com ele. 3 decidiram ir, né, para fazer um evento com ele e tudo mais, mas foi uma decisão nossa naquele momento. Entendeu? Bom, se quiser tocar com o Júnior, fique à vontade, meu irmão. Todos, ainda eu falo também normal com todos, tá? Todos. E se precisar, vai tocar com a gente também, não tem problema nenhum. Mas naquele momento de transição, um momento onde a gente estava se reorganizando, tá? A gente entendeu que esse convite, né, era um convite que, inclusive, não era um convite que era conversado com a gente. Era diretamente com os próprios músicos. Entendi. Né? A grande maioria chegava pra gente para poder dizer, não vou. Eu sou outro nome de fé, até para não confundir as coisas. Né? Mas eu acho que a forma que aconteceu aqui não foi bacana, sabe? Talvez se tivesse chegado, eu vou precisar de uma galera aí para poder me ajudar aqui, vou fazer 2 shows, vou gravar, né? A gente iria ver a melhor forma. Mas não, ele foi diretamente com os músicos, não teve aquele cuidado, mas depois ele entendeu, né? A coisa fluiu. Faltou um pouco de ética, né? Faltou um pouco de ética, né? Eu não vou dizer nem ética, bicho. Eu vou dizer assim, talvez tenha faltado um pouco de sabedoria de conduzir aquela situação da melhor forma. Ele precisava dos músicos e a forma que aconteceu, né? Mas o bom de tudo, Bispo, foi que grandes músicos, né, saíram naquele momento, estão com ele, né? Henrique, Luciano, Renilson, e Deus mandou outros, né? Mandou outros também, homens de Deus também, que está suprindo. E agora, um presente agora, um percussionista incrível, que fez coisas que ninguém, desde quando começou, nunca tinha feito. Né? Ele mesmo está investindo no material da percussão, reformando, fazendo as coisas. Ele, peraí, calma, eu vou fazer, é meu propósito. Entrei na banda, eu vou ajudar, eu vou fazer. Ou seja, Deus mandou alguém
né? Não vou dizer que é melhor ou pior, não. Vou dizer, mas alguém com um compromisso diferente, né? Entendi. Que está nos apoiando, nos ajudando. São respostas. E a vida é isso. A vida é isso. Respostas da parte de Deus, né? São A vida respostas. é isso aí. Com Michael Guzmão, causou até uma situação aqui, né? Porque ele veio com uma fala muito contundente e essa fala dele gerou alguns conflitos, e a gente até resolveu não polemizar porque ele falou de uma determinada produtora, né? Questões muito sérias, né? E pelo respeito que nós temos, e também não é o propósito do programa, nós resolvemos fazer os cortes, né? Mas foram coisas muito sérias, né? Questões financeiras, de não recebimento de shows. Como é que foi essa história com o Maicon aí? Bom, Bispo, assim, eu fiquei até surpreso, sabe? De algumas coisas, né? Eu até falei com ele depois, não tinha entendido algumas coisas que ele colocou. Inclusive, na verdade, tem tratativas que ele nem estava envolvido, né? Não tinha nem como saber como é que funcionava essa questão das tratativas com a produtora, as questões financeiras e tudo mais. Quem trata tudo sou eu, né? Com a produtora. E é uma produtora que, como eu te falei, nós temos 12 anos no mercado, né? 12 anos. Nós já tivemos contato com diversas produtoras nesse mercado. Diversas, né? Empresários, pessoas que queriam estar com a banda. Mas nós sempre tivemos muito cuidado. Muito cuidado. Isso eu posso dizer que tem uma produtora que ajudou e ajuda o Homens de Fé a alavancar e a crescer. É a nossa produtora hoje, que foi a que Michael Guzmão citou como a produtora que isso, que aquilo, né? Assim, ele não está nas tratativas, não sabe exatamente o que ficou definido ali. Obviamente a gente passava as coisas, eu passo tudo. Eu não escondo absolutamente nada das tratativas que nós temos internamente ali entre banda e produtora. Nada, sempre passei. Mas eu não sei se ele acompanhava essas tratativas ou não, mas existia um fluxo de trabalho para ser feito, investimentos que a produtora, obviamente, estava alocando para poder fazer, né? E por isso você espera em algum momento para poder receber em outro momento uma outra questão, né? Então, assim, são coisas que tem que acontecer para que a gente possa avançar o degrau, né, do trabalho, o que a gente vem fazendo. Então existe um projeto claro da produtora com a banda Homens de Fé, da época de Michael, inclusive, né? Da época de Michael. E o que é bom é que tudo isso acabou, assim, ele trouxe o que ele quis, ele falou que ele tinha vontade, a gente respeita, e a gente começou depois. Ele falou que ele falou porque ele estava sentindo no coração de falar. Eu falei, a gente respeita, tá? Mas a gente não tem como digamos assim, vai concordar com isso. A gente não pode concordar também com esse tipo de coisa. Então, assim, a tratativa com a produtora é uma, que quem trata sou eu. Eu posso falar da relação, do que aconteceu, do que não aconteceu. Ele se chateou, ele tá na razão dele, ele tem o direito de se chatear. Porém, eu tenho que trazer a verdade. Se você quer saber, a tratativa com a produtora, não há nada de dinheiro devendo. Existe todo um projeto, uma tratativa e um acordo que está sendo feito pela produtora, está cumprindo e a gente está seguindo. É isso aí. O acordado não é caro nem barato, né? Exatamente. Então, assim, muitas das vezes, né, o bastidor, que a gente, por assim dizer, ele está acontecendo e no momento nem todo mundo está ali, né? E aquilo é levado, né? Às vezes você tem que ceder um pouco aqui para mais à frente avançar um pouco mais lá. São
as coisas naturais do mercado. Mas vocês estão satisfeitos com a produtora? A coisa está fluindo? Como é que está a agenda hoje? Não, estamos sim, tá? Hoje a produtora, como eu disse, né, ela tem suprido no sentido de cuidar das coisas da banda de uma forma de projeção, né, de projetar a banda para outros momentos. Existe, obviamente, um projeto que a gente está desenhando. Teve que redesenhar, na verdade, né, com a saída de Michael, que depois não foi por causa da entrevista em si que ele deu, mas ele já tinha manifestado de alguma forma o interesse de sair da banda. Ele tem também o projeto dele pessoal, o projeto profissional dele, que demanda muito tempo da vida dele. E, de fato, se eu estivesse no lugar dele, como eu falei, eu saí da linha de frente por causa do meu projeto pessoal. E o dele, sim, ele é o dono, ele tem uma conta da academia, né? E a gente entendeu também, a gente conversou e foi tudo numa boa, né? De fato, a gente só não gostou da forma que isso aconteceu, né? Da gente primeiro sentar e conversar entre nós, né? Ao invés de trazer ao publicamente vivo, né? Coisas que são internas da banda, né? São coisas que acontecem ali no dia a dia, são coisas que acontecem em qualquer banda, né? Estou insatisfeito com isso aqui, com aquilo ali, num show, não gostei disso, não gostei daquilo, né? E às vezes quem vem de fato do secular acha que aqui vai ser a mesma coisa que acontece lá. E às vezes não é bem assim. Os eventos tem muita gente, às vezes tem que ter um outro cuidado que tem que ter. Às vezes o recurso que você tem para fazer aquele evento é muito pequeno, não dá para você dar aquele luxo todo que você tem no secular, um camarim para cada banda, um camarim para cada cantor, uma equipe. Não tem como fazer isso, né? Então a gente precisa entender. Então essa experiência de 12 anos já fez a gente entender isso, né? Então, assim, hoje a produtora, ela procura cumprir tudo que ela promete em relação ao Homem de Fé, né? Ele não entendeu o caminhar. A gente entende e respeita. Deus abençoe, Michael, se você estiver assistindo, que você possa caminhar e ter muito sucesso no seu negócio. E a gente está caminhando aqui, né? Posso trazer algumas novidades que já tá vindo por aí, mas vai vir novidades aí no Homem de Fé. A produtora está junto com a gente, tá? 100% em relação ao projeto, né? A produtora, está projetando diversas coisas para o Homem de Fé, e logo em breve todo mundo vai ficar sabendo aí o que vai acontecer. Nosso tempo já está corrido, meu querido. Como passa rápido o tempo, né? Eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma pergunta e caminhar já para o fim. Houve um momento que vocês pensaram assim: rapaz, esse negócio é muito trabalho, vou parar com isso. Houve algum momento? Por que eu estou falando isso? Porque nesse exato momento pode ser que essa voz nossa aqui alcance alguém que está sendo alcançado por uma luta e está pensando em desistir. Entendeu? Eu queria que você falasse sobre isso e que você desse um conselho para essa pessoa que tem um dom, que tem um chamado, que está passando por um momento que está achando até às vezes que é o fim, e às vezes, né, Deus trabalha conosco nos dando amadurecimento através das lutas mesmo, né? Tem diversos momentos nós já pensamos em desistir. Quando o Kleber, o primeiro cantor da banda, que pra gente foi o maior baque, né, de todos, Kleber saiu porque ele desistiu do evangelho, né? Não queria mais seguir, ele queria voltar pro secular e tudo mais. E ali foi o maior baque, porque a banda vinha uma sessão muito grande. Voltar a sair do evangelho. Não, e o CD, o primeiro CD do Homem de Fé, as 12 músicas, ele que fez a composição. Deus deu as 12 músicas para ele e uma centena de músicas que está guardada, que a gente vai lançar ainda, para ele, assim, músicas que
Você ouve, meu Deus, como é que a pessoa compôs uma música dessa, sabe? Pra gente foi o pior, Bach. Porque ele era o fundador, ele começou tudo, ele pensou tudo, ele estava envolvido em tudo. Caramba, velho. E aí eu resolvi sair, né? Aí eu parei a banda. Na época eu parei a banda. Falei, não, vamos parar a banda, vamos dar alguns meses para ele pensar, refletir, né? Até que chegou no tempo, passou quase 4, 5 meses parado, esperando, né? Até que a gente teve uma última conversa, ele disse que não ia voltar, ele queria continuar cantando, mas não tinha como, né? E aí foi o Mel Bach, a gente voltou depois com outro cantor, tava bem ainda, começando a crescer, mas aí acabou se afastando também, né? E engraçado, Bispo, é que a gente estava no Clã Bahia, e aí um bispo Fernando, da Suburbana, ele olhou para o cantor na época, Júnior, né? Júnior Passos, que era o outro cantor. Tava eu, ele e Léo, com as mãos dadas e orando. E aí ele fez assim, olha, falou com ele, um cantor, né? Olha, se você largar a mão desses dois aqui, ó, tava eu e Léo, um do lado do outro, que é a sustentação no meio de fé. Se você largar a mão deles aqui, você se afasta do evangelho. E aí ele começou a namorar com a menina, e aí se afastou. Meu Deus. E aí a gente pensou em desistir, né? Parou um pouquinho, a gente voltou de novo, né? Então, essas idas e vindas com os cantores, né? A gente pensa em desistir, Bispo, porque não é fácil, não. Recomeçar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Mas Deus tem um propósito grande para o Mês de Fé. Amém. Podem falar o que quiser do Mês de Fé, podem criticar o Mês de Fé, pode criticar até os líderes do Mês de Fé, né? Pode falar por aí, porque acontece, as pessoas falam, né? Mas nós sabemos qual é o nosso propósito, sabemos qual é a nossa índole e sabemos onde nós vamos chegar, né? Deus tem um negócio com o Mês de Fé. Então, por mais que a dificuldade exista, por mais que a vontade de desistir aconteça, nós estamos aqui e a história sempre vai continuar. Deixa aí uma mensagem para alguém que possa estar nesse momento pensando em desistir do seu chamado. Vira ali para a câmera e deixa essa mensagem aí. Maravilha, né? Eu acho que para tudo na vida, né? E tudo que a gente conquista na nossa vida, a gente só conquista por 2 motivos. Por 2. Qualquer pessoa de sucesso, qualquer grande empresário, qualquer jogador de futebol, qualquer pessoa que conquistou e chegou no nível de sonho, de conquista mais alto que ele, na cabeça dele, ele podia alcançar. Ele só consegue fazer isso por 2 coisas. Primeiro, é não desistir. Todas essas pessoas, elas em milhares e centenas, dezenas de momentos, aconteceram coisas para que elas pudessem desistir. Mas pela prova do tempo, ela conseguiu permanecer. Então, não desistir e permanecer tentando. Acho que essas 2 coisas é que fazem você chegar no sucesso, e é por isso que nós estamos aqui, tentando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostei muito desse bate-papo. Quem quiser contratar a banda Homens de Fé, aproveita esse momento agora aí, já estamos caminhando para o final, o tempo passa muito rápido, né? Um bate-papo gostoso, né? Passa muito rápido o tempo. Mas aproveita aí para divulgar as redes sociais. Quem quiser contratar Homens de Fé, né? Chegar a algum prefeito, alguma cidade, né? Como é que faz aí para contratar Homens de Fé? Bom, Homens de Fé pode contratar pela Alpai Produções, que é a nossa produtora, né? E nossa rede social é @Banda Homens de Fé Oficial, né? É lá que estão muitas das nossas histórias,
né? E o nosso YouTube também, né? Banda Homens de Fé, que tem muita coisa antiga, inclusive, do Homens de Fé, CDs antigos, músicas antigas, enfim. A gente tem aí uma dezena de músicas que estão gravadas e outras que nós vamos lançar agora, mais pra frente. Agora, logo, logo, vai vir novidade aí. Amém, glória a Deus. Estamos finalizando, virar aqui para a câmera, mais uma edição, mais um episódio do podcast Na Frequência. E hoje nós fomos abençoados recebendo o Tiago, representante da banda Homens de Fé. E fique ligado e nunca saia da frequência de Deus. Um grande abraço, shalom, shalom, graça e paz.